A mensagem não chegou de forma suave. Ela caiu como um veredicto que já havia sido discutido às minhas costas. Meu nome é Alyssa. Tenho 32 anos e acreditava que ainda fazia parte da minha própria família. Aconteceu dentro do grupo da família no chat. Não foi em particular, não foi com cuidado, mas na frente de todos que eram importantes para mim. Meu pai digitou uma mensagem que ainda parece irreal quando eu a revisito na minha mente: decidimos que você deve se afastar por enquanto. Não houve explicação, nenhum acompanhamento delicado, nenhuma hesitação nas palavras, apenas uma instrução clara para que eu me afastasse de um espaço que eu havia mantido unido financeiramente e emocionalmente por anos. Minha mãe permaneceu em silêncio naquele chat, o que de alguma forma pareceu mais pesado do que qualquer insulto que ela pudesse ter digitado. Fiquei olhando para a tela por um longo momento antes de responder, porque me recusei a discutir em público ou implorar por um lugar que eu havia conquistado com anos de sacrifício. Minha resposta foi simples, calma e definitiva: respeitarei isso e me afastarei completamente da família. Um momento depois, minha irmã reagiu à minha mensagem com um emoji de comemoração, e essa reação falou mais do que qualquer palavra poderia. Naquela noite, eu não chorei. Não liguei para ninguém. Abri a conta de investimento que havia sido construída usando meu nome, meu crédito, minha confiança. Minhas mãos não tremeram. Minha respiração permaneceu firme. Tomei uma decisão silenciosa, no escuro. Naquela noite, fechei o investimento de $285 mil que havia reservado para eles. Antes que esta história continue e antes que você saiba até onde tudo isso chegou, tire um segundo para curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário com suas impressões. Porque o que aconteceu depois daquela mensagem mudou tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade, família e autorrespeito. Antes de tudo desmoronar, nossa família já estava se segurando por fios muito finos. Nosso pequeno restaurante de frutos do mar, que antes era um lugar onde as pessoas faziam fila para uma refeição simples à beira da água, camarão frito, caranguejada, peixe grelhado, começou a cair, e não lentamente. Desmoronou de uma vez. Os fornecedores pararam de oferecer condições flexíveis, contas de serviços públicos se acumularam em uma gaveta trancada, e o número diário de clientes caiu tanto que o caixa começou a parecer mais um adereço do que uma ferramenta. Minha mãe reagiu primeiro, mas não com soluções. Ela andava pelo restaurante com o rosto tenso, folheando faturas não pagas, sussurrando números para si mesma, conferindo a mesma pilha de envelopes repetidas vezes, como se eles pudessem mudar só por serem olhados. Meu pai seguiu o caminho oposto. Começou a tomar decisões caóticas, pedindo mais estoque mesmo com os refrigeradores cheios, aceitando empréstimos de curto prazo com juros altos sem ler as letras miúdas, prometendo descontos a clientes que não poderíamos arcar. Quando ambos falavam, parecia menos liderança e mais pânico disfarçado de autoridade. Minha irmã Samantha foi apresentada naquela fase como a voz criativa da família. Falava em rebranding, promoções nas redes sociais, parcerias com influenciadores, mas nunca mudou sua rotina, nunca ficou até mais tarde, nunca lidou com os fornecedores. Algo mudou entre nós de forma tão silenciosa que ninguém percebeu, mas eu senti imediatamente. E a partir daquele momento, Samantha se sentiu cada vez mais distante a cada dia que passava. Eu tinha meus próprios planos naquela época, planos que exigiam foco, mudança de cidade e preparação financeira. Mas coloquei tudo em pausa, sem fazer anúncio algum ou pedir reconhecimento. Comecei a aparecer após meus próprios dias de trabalho, mantendo-me em silêncio, observando os números, contando o que entrava, contando o que estava sangrando para fora. Não pedi propriedade. Não pedi um título. Não pedi elogios. A primeira vez que enviei dinheiro, não foi algo dramático. Não foi público. Não foi emocional. Olhei os números, vi quantos dias o restaurante poderia sobreviver e enviei o suficiente para manter as portas abertas por mais um pouco. Não contei a ninguém. Não transformei em um momento familiar. Tratei como manutenção, como apertar um parafuso antes que algo quebrasse. Foi também nesse momento que parei de ajudar à distância. Comecei a controlar o que podia. Criei sistemas simples de acompanhamento. Separei as contas por urgência. Redirecionei pagamentos a fornecedores. Comecei a falar diretamente com eles para que multas por atraso não destruíssem relações que levavam anos para se construir. Eu não era mais apenas uma filha tentando ajudar.
Estava silenciosamente funcionando como a estrutura que mantinha tudo em pé enquanto todos os outros apenas reagiam. Quando percebi quão profunda havia se tornado minha participação, recuar já parecia impossível. No segundo verão, nada sério acontecia sem a minha aprovação. O negócio começou a respirar novamente, não porque a sorte tivesse mudado, mas porque finalmente alguém ficou acordado tempo suficiente para encarar aquilo que vinha sendo ignorado. Os dias deixaram de parecer aleatórios e se tornaram estruturados, já que cada pagamento, cada atraso de fornecedor, cada equipamento danificado tinha uma voz esperando respostas. Essa voz não era alta, mas era firme. Era minha. Os fornecedores de frutos do mar foram as primeiras paredes que precisavam ser movidas. As conversas se tornaram desconfortáveis rapidamente, porque saldos em atraso não suavizam só porque uma família parece cansada. Aprendi a falar sem pedir desculpas, a ganhar tempo sem prometer mentiras, a explicar números reais sem deixar transparecer fraqueza. As extensões não vinham facilmente, mas chegavam uma assinatura de cada vez, após longas ligações que drenavam mais energia do que qualquer trabalho físico poderia. Contratos de equipamentos de cozinha se transformaram em outro campo de batalha. Freezers que quebravam, fogões precisando de conserto. Empresas de aluguel que pararam de acreditar em desculpas. Papéis eram revisados. Cláusulas de penalidade eram esticadas. Taxas atrasadas eram convertidas em prazos mais longos. Cada conversa exigia calma, mesmo quando minhas mãos permaneciam tensas. Cada acordo exigia pressão, mesmo quando minha voz permanecia estável. As dívidas não desapareceram, mas pararam de crescer descontroladamente. Saldos antigos que todos evitavam foram puxados para listas claras. Os números deixaram de ser inimigos escondidos em pastas e se tornaram problemas sentados diretamente à minha frente. Parei de tratar as finanças como tempestades que passavam sozinhas e comecei a tratá-las como canos quebrados que precisavam de mãos no registro. Essa mudança mudou tudo. Samantha não desapareceu durante esse período. Sua presença vivia em histórias e atualizações contadas a outros, em sorrisos exibidos quando câmeras estavam por perto. O trabalho não chegava às suas mãos, mas a visibilidade a encontrava com frequência. Elogios flutuavam em sua direção. Perguntas soavam como se fossem dela. Enquanto a pressão permanecia completamente em outro lugar, algo silencioso se fortalecia dentro de mim naquela fase, mas nunca se transformou em gritos ou cenas. Transformou-se em distância, crescendo sem aviso. Meus pais começaram a depender de mim lentamente, sem dizer isso diretamente. Decisões começaram a chegar ao meu lado da mesa sem que ninguém explicasse o motivo. Contas aguardavam minha revisão antes de seguirem adiante. Problemas chegavam ao meu telefone sem hesitação. A responsabilidade deixou de parecer um favor e passou a ser uma expectativa que ninguém pediu, mas da qual todos dependiam. O que mudou mais não foi a carga de trabalho, mas o silêncio ao redor dela. Apreciação não existia de forma evidente. Gratidão não virou hábito. Não havia celebrações, reconhecimentos, nem momentos leves que equilibrassem a pressão. Havia apenas uma compreensão constante de que as coisas funcionavam quando eu as tocava e desmoronavam quando eu me afastava. Alguns meses antes de o negócio parecer estável, o tom dentro da minha família mudou. A primeira coisa que notei foi como os elogios começaram a chegar a lugares que pareciam estranhos. Mesmo quando nada sério havia mudado no trabalho real, as vozes carregavam calor na direção errada, enquanto o silêncio se acumulava lentamente nos lugares onde eu estava. Não houve anúncio, nem confronto claro, apenas um movimento silencioso de atenção que parecia deliberado sem nunca ser dito em voz alta. Meu pai começou a falar sobre Samantha com um orgulho que parecia ensaiado, e não natural. Elogiava sua liderança na frente dos funcionários, comentava sobre seus instintos na presença de estranhos e repetia seu nome em reuniões onde minha presença passava despercebida. Minha mãe acompanhava esses momentos de perto, oferecendo sorrisos que permaneciam mais tempo do que o necessário, permitindo que aquela versão da história se fortalecesse a cada repetição. Do lado de fora, Samantha moldava a narrativa com confiança. Falava com fornecedores com facilidade, explicava o negócio aos visitantes e descrevia meu envolvimento como algo leve de apoio. Quando as pessoas começaram a agradecê-la por decisões que eu havia tomado sozinha, entendi que a mudança havia ultrapassado o mal-entendido e se tornado algo intencional. A história não estava mais sendo compartilhada. Estava sendo reescrita.
Uma tarde, um gerente se aproximou de mim discretamente, não com medo, mas com um tom cuidadoso, sugerindo que ele havia pensado em cada palavra. Ele me disse que havia recebido instruções para não levar mais relatórios diretamente a mim. Explicou que mudanças na estrutura já haviam sido discutidas sem meu conhecimento. Pediu que eu tivesse paciência, embora a paciência parecesse sem sentido quando o espaço estava sendo retirado sem consentimento. O depósito atrás da cozinha se tornou um lugar onde a verdade existia sem esforço. Eu caminhava por corredores estreitos enquanto vozes flutuavam livremente, acreditando que tinham privacidade. Meu nome era mencionado sem calor, meu papel era descrito como temporário, emocionalmente desnecessário. Cada palavra pressionava mais fundo do que a raiva jamais poderia, não porque fossem altas, mas porque eram calmas. Eu não interrompia. Não corrigia. Não me defendia, e o silêncio me envolvia enquanto tudo que eu havia construído era reduzido através de sussurros. Reuniões começaram a acontecer sem qualquer aviso para mim. Cadeiras eram ocupadas por pessoas que antes pediam minha orientação, enquanto calendários eram fechados sem meu acesso. Conversas cessavam no momento em que eu entrava nas salas, como se minha presença interrompesse uma nova estrutura que estava se formando. Meu telefone silenciava para decisões que antes exigiam minha voz, e a distância crescia sem precisar de nenhum anúncio. A parte mais dolorosa não era perder crédito, mas experimentar a exclusão em câmera lenta. Ninguém jamais disse que eu não era mais necessária. Nenhuma voz se elevou. Nenhuma discussão aconteceu. Simplesmente pararam de me incluir, pararam de me reconhecer e pararam de se voltar para mim quando assuntos sérios surgiam. Era educado, silencioso, controlado e profundamente danoso de maneiras que não podiam ser debatidas. Fiquei em silêncio por mais tempo do que era saudável, não porque me sentisse fraca, mas porque acreditava que lutar poderia destruir o pouco espaço que ainda tinha. O orgulho não me empurrava a exigir reconhecimento. A raiva não me impulsionava a criar cenas. O medo vivia silencioso ao fundo, moldando cada decisão de permanecer calma. Continuei trabalhando nos espaços onde ainda era tolerada, vendo a história se afastar cada vez mais de mim a cada semana que passava. Quando as mudanças se tornaram óbvias para todos os outros, elas já estavam completas dentro de mim. Em uma noite tranquila de domingo, meu telefone vibrou de um jeito que nunca vou esquecer. A notificação chegou sem aviso, sem tensão e sem nenhum sinal de drama. Ainda assim, carregava um peso que parecia mais pesado do que qualquer discussão que eu já havia enfrentado. Eu estava sentada em silêncio, revisitando mentalmente saldos abertos, atrasos de fornecedores e a silenciosa pressão da responsabilidade que me acompanhava há anos, mesmo quando ninguém oficialmente a havia entregue a mim. Alcancei o telefone com um instinto neutro, esperando nada além de mais uma mensagem de rotina, outro pequeno problema para resolver, outra responsabilidade para absorver silenciosamente sem ser solicitada. Naquele momento, eu ainda acreditava que meu papel na família era compreendido, mesmo que nunca fosse falado em voz alta. E ainda acreditava que a lealdade tinha algum valor invisível que não seria apagado tão facilmente. Antes que eu pudesse rolar a tela, as palavras já estavam lá, esperando sem hesitação, como se tivessem sido preparadas muito antes daquele momento, como se o timing tivesse sido planejado para me alcançar quando eu estivesse mais cansada e menos alerta. Decidimos que você deve se afastar por enquanto, digitou meu pai. A mensagem apareceu no nosso grupo da família, o mesmo espaço onde planos costumavam circular, onde problemas financeiros eram compartilhados casualmente, e onde minha opinião antes só era solicitada quando as coisas chegavam ao limite. Não havia calor na mensagem, nenhuma linguagem suave, nenhum reconhecimento do esforço ou do tempo investido, apenas uma decisão que claramente havia sido escrita muito antes de ser enviada. Parecia ler algo oficial, processado, algo já discutido a portas fechadas, onde meu nome havia sido mencionado, mas minha voz nunca fora ouvida. Naquele instante, percebi que não fazia parte da sala há muito tempo. Não houve acompanhamento. Não houve esclarecimento. Não houve tentativa de tornar a mensagem mais fácil de receber. Minha mãe permaneceu em silêncio, e aquele silêncio não parecia acidental. Parecia coordenado, intencional e definitivo, como uma assinatura silenciosa em um acordo que eu nunca fora convidada a ver. Senti a ausência de suas palavras mais fortemente do que qualquer coisa escrita, porque confirmava uma decisão compartilhada, e não um momento de confusão. Li a mensagem devagar, não porque não a entendesse, mas porque a compreendi com clareza demais.
Isso não era um convite à discussão ou um momento de hesitação. Era uma decisão tomada em algum lugar onde nunca me permitiram estar, aprovada silenciosamente e entregue sem hesitação. Digitei cuidadosamente, escolhendo clareza em vez de emoção, controle em vez de reação, e distância em vez de explicação. Respondi: respeitarei isso e me afastarei completamente da família. Não me justifiquei nem listei sacrifícios, porque explicações só importam quando quem as lê ainda valoriza a verdade, e eu já sentia que a verdade não tinha mais lugar naquele espaço. Segundos depois, minha irmã mais velha reagiu à minha mensagem. Ela não respondeu, não questionou nada. Apenas tocou um emoji de comemoração, e o símbolo apareceu ao lado das minhas palavras, confirmando sem hesitação que a decisão trouxe alívio em vez de tensão. Aquele único símbolo soou mais alto do que qualquer argumento, porque era honesto de um jeito que palavras raramente são. O grupo ficou em silêncio novamente, e esse silêncio parecia permanente. Ninguém tentou suavizar nada. Ninguém interveio para reparar os danos. Ninguém demonstrou preocupação. O silêncio era deliberado, sólido e selado, como o momento final de uma conversa que havia terminado muito antes de eu ser informada de que estava acontecendo. Naquele silêncio, finalmente entendi que aquilo que eu chamava de família havia seguido em frente sem mim. Aquela noite não terminou em gritos ou lágrimas. Terminou em clareza. Eu havia sido removida, não por acidente, mas por acordo, de uma família que me valorizava apenas quando eu era útil e se sentia confortável comemorando o momento em que eu não era mais necessária. A manhã seguinte começou silenciosa, mas minha mente já estava decidida. Acordei sem confusão, sem hesitação e sem a familiar pressão de tentar resolver problemas que nunca foram realmente meus. O ambiente parecia comum. A luz parecia normal, mas meus pensamentos se moviam com uma clareza que eu não sentia há anos. Não havia raiva me impulsionando, nem desejo de provar algo. Havia apenas uma decisão tranquila que se formara enquanto todos os outros dormiam. Sentei-me à minha mesa e abri a conta de investimento que carregava mais peso do que a maioria das pessoas entendia. Era essa conta que havia sido usada para manter o restaurante respirando, para ganhar tempo durante emergências com fornecedores e cobrir lacunas que ninguém queria admitir que existiam. Fiz login sem pressa, porque eu não estava mais reagindo e não estava mais tentando salvar algo que já havia escolhido funcionar sem mim. Os números apareceram limpos e precisos na tela. Revisei-os uma vez, não por dúvida, mas por hábito. Então, iniciei a transferência. Retirei os $285 mil inteiros, o valor exato que havia investido para manter o negócio deles vivo. Observei a confirmação carregar sem sentir triunfo ou arrependimento. Parecia um procedimento, como fechar um capítulo que havia ficado aberto por tempo demais por falsa esperança. Imediatamente após remover o acesso deles, bloqueei todas as permissões financeiras que lhes permitiam tocar na conta, revoguei todas as autorizações compartilhadas, todos os dispositivos vinculados e todos os canais de permissão conectados. Não hesitei, porque a hesitação já me custará tempo demais. Não me preocupei com a aparência, pois passei anos demais preocupada com isso enquanto era apagada silenciosamente. Mais tarde, naquela mesma manhã, contatei meu advogado, Vitor, que havia me auxiliado em documentações legais e questões de proteção financeira anteriormente. Pela primeira vez, o papel dele importava fora do trabalho silencioso com papéis. Expliquei tudo de forma direta, sem exageros, sem distorção emocional e sem deixar espaço para interpretação. Ele ouviu em silêncio, o que me mostrou que o que eu descrevia não era surpreendente, mas extremamente claro. Vitor começou a preparar limites legais imediatos. Aconselhou que eu me protegesse antes que a situação pudesse ser distorcida de forma legalmente perigosa. Disse que o silêncio seria mais seguro que explicações e que documentação seria mais forte que conversas emocionais. Naquele mesmo dia à tarde, redigi o e-mail. Não pensei demais nas palavras. Não adicionei frases dramáticas. Não incluí dores pessoais. Apenas escrevi que estava encerrando todos os papéis legais e financeiros associados ao negócio. Escrevi que estava retirando qualquer responsabilidade informal. Escrevi que não estaria mais disponível para aprovações, negociações financeiras ou direção operacional. Antes de enviar, reli o e-mail uma vez, não por dúvida, mas para conferir a precisão. Então, enviei. Depois que o e-mail saiu da tela, fiquei parada por muito tempo. Não houve alívio que me atingisse de repente. Não houve empolgação.
Havia apenas uma compreensão firme de que eu finalmente havia parado de dedicar energia a um lugar que silenciosamente havia parado de me enxergar como parte de sua estrutura. Senti-me adulta, centrada e muito calma. Não verifiquei meu telefone por reações. Não esperei raiva ou desculpas. Não preparei defesas. Entendi que o silêncio que se seguiria seria mais alto do que qualquer discussão e que pertenceria a eles, não a mim. Aquela manhã mudou tudo, não porque eu fosse alta, mas porque eu havia terminado. Uma semana depois, os danos começaram a aparecer em todos os lugares. O que antes parecia uma operação estável começou a se mostrar frágil de maneiras que ninguém dentro da família queria admitir em voz alta. Eu não precisava observar de perto para entender o que estava acontecendo, porque os sinais começaram a chegar por meio de pessoas que trabalhavam conosco há anos e que já não soavam confiantes quando falavam. O primeiro colapso veio dos fornecedores de frutos do mar. Eles pararam de confirmar cronogramas de entrega, ignoraram faturas e atrasaram caminhões sem explicação. Antigos parceiros, que antes confiavam em simples telefonemas, começaram a exigir garantias em papel e comprovação de capital disponível antes de concordarem em seguir adiante. Alguns simplesmente deixaram de responder, o que gerou um pânico silencioso dentro de operações que dependiam de cadeias de suprimentos previsíveis. Pouco depois, os funcionários começaram a sair. Alguns foram honestos sobre seus motivos e disseram ter ouvido rumores sobre instabilidade na folha de pagamento. Outros desapareceram silenciosamente, entregando cartas de demissão sem confronto ou explicação. Soube por antigos supervisores que a equipe estava preocupada se seus salários seriam protegidos e se o restaurante conseguiria sobreviver mais um mês sob uma liderança incerta. Bancos e credores iniciaram seus próprios processos de revisão. Empréstimos existentes foram sinalizados, documentos foram solicitados novamente, e departamentos jurídicos começaram a inspecionar a estrutura do negócio com nova intensidade. Acordos que antes eram assinados sem hesitação passaram a ser revisados formalmente. Cláusulas que nunca importaram começaram a ter peso, e a linguagem legal passou a apertar em cada transação. Dentro da empresa, Samantha foi empurrada para a visibilidade de maneiras que nunca havia experimentado antes. Investidores, auditores e consultores externos começaram a fazer perguntas diretas sobre seu papel, sua autoridade e sua compreensão dos sistemas financeiros. Ela foi solicitada a explicar operações que raramente havia tocado e decisões que nunca havia tomado pessoalmente. Reuniões que antes a elogiavam agora expunham o pouco controle que ela realmente tinha. Quando a pressão se tornou real, rumores sobre processos civis começaram a surgir silenciosamente. Advogados começaram a solicitar registros, carimbos de data e acordos. Várias partes discutiam ações legais potenciais relacionadas a informações incorretas, exposição financeira e responsabilidade corporativa. A ideia de ação civil deixou de ser uma ameaça distante para se tornar uma preparação estruturada, apoiada em documentos que eu sabia existir porque havia ajudado a organizá-los. O que mais me impressionou não foi o caos, mas como tudo parecia previsível. Durante anos, eu mantive partes frágeis do sistema unidas sem ser nomeada, sem ser respeitada e sem ser protegida. Quando esses suportes desapareceram, nada os substituiu. As decisões começaram a desacelerar, o medo começou a se espalhar e a confiança entrou em colapso em conversas privadas muito antes de se mostrar publicamente. Chamadas e mensagens começaram a chegar ao meu telefone com mais frequência. Algumas vinham de pessoas nervosas, outras de pessoas que soavam arrependidas. Algumas vinham de pessoas que falavam cuidadosamente, escolhendo palavras que sugeriam que já sabiam que a situação não poderia ser facilmente reparada. Eu não respondi a nenhuma delas. Não dei retorno. Observei de uma distância que parecia limpa, controlada e merecida. Minha mãe e meu pai pararam de aparecer nas comunicações internas que antes pareciam automáticas. Meus pais já não soavam certos em suas trocas privadas. O controle passou de autoridade para a contenção de danos, e mesmo isso parecia instável. Samantha ficou sozinha enfrentando perguntas, carregando uma versão da responsabilidade que nunca esperou ter que assumir sem ajuda. No final daquela semana, o negócio já não parecia forte por dentro. Parecia exposto. Parecia vulnerável. Parecia algo que havia perdido sua verdadeira base muito antes de alguém perceber o que estava faltando. Não comemorei o colapso. Não senti satisfação com o desenrolar dos acontecimentos. Senti clareza. Consequências não chegam de forma estrondosa.
Elas chegam quando o silêncio se torna impossível de ignorar. Um mês depois, minha vida parecia estável pela primeira vez. Eu não acordava mais conferindo mensagens ou verificando atualizações que nunca foram destinadas a mim. Meu telefone permanecia silencioso por longos períodos, e o silêncio parecia merecido, e não vazio. A distância que eu havia criado começou a parecer natural, como se minha mente finalmente tivesse aceitado que a paz não precisava vir com permissão. Minha mãe tentou ligar primeiro. O número apareceu na tela do meu celular cedo pela manhã, ficou lá alguns segundos e desapareceu quando escolhi não atender. Meu pai ligou mais tarde naquela semana, deixando um correio de voz que soava cuidadoso, calculado e estranho. Desta vez, não havia exigências em suas tentativas, nenhuma suposição, nenhuma pressão, apenas hesitação envolta em um tom educado que antes nunca fora necessário. Meus pais pediram para se encontrar, sugeriram conversarmos em particular e ofereceram palavras sobre reconstruir e recomeçar sem mencionar condições. A família perguntou se eu consideraria voltar. Chamaram de uma chance de retornar para consertar as coisas, um gesto de união que soava melhor na teoria do que havia soado na realidade. Havia promessas de respeito e declarações sobre erros cometidos. Havia convites para sentar e discutir papéis. Havia sugestões de que tudo poderia ser equilibrado novamente se eu aceitasse voltar ao quadro familiar. Recusei todas as versões da oferta, sem raiva, sem debate e sem hesitação. Escolhi uma estrutura diferente para os meus dias. Construí rotinas que respondiam apenas aos meus próprios padrões e ao meu próprio tempo. Abri contas que pertenciam apenas a mim e mantive minhas finanças separadas de qualquer forma de controle compartilhado. Minhas decisões não precisavam mais de aprovação ou explicação, e essa liberdade parecia firme, e não impulsiva. O trabalho tornou-se focado. O crescimento tornou-se pessoal. A estabilidade tornou-se algo que eu criava, e não algo pelo qual eu implorava para manter. Parei de medir meu valor pelos papéis familiares ou expectativas ultrapassadas. O impulso de me provar desapareceu assim que parei de permanecer em salas que exigiam performance. Minha vida tornou-se mais silenciosa da melhor forma, preenchida com rotinas previsíveis, esforço honesto e resultados que pertenciam apenas às minhas mãos. Até meus pensamentos começaram a desacelerar, como se minha mente finalmente tivesse recebido espaço suficiente para respirar sem medo de interrupção ou correção. Aprendi algo importante durante esse processo, e a lição permaneceu simples. Limites não são atos de rebeldia. São atos de sobrevivência e autorrespeito, especialmente dentro de relacionamentos familiares, onde o histórico emocional muitas vezes substitui a responsabilidade. Quando você traça uma linha, não está abandonando pessoas. Está protegendo a parte de si mesmo que permite viver sem ressentimento, medo ou dívidas invisíveis. A verdadeira paz aparece quando você para de buscar validação de pessoas que só valorizam acesso. Se você acompanhou minha história até este momento, quero agradecer por ouvir com a mente aberta e o coração sincero. Seu tempo importa, e sua atenção importa mais do que a maioria das histórias consegue reconhecer. Se esta experiência tocou você ou trouxe à tona algo pessoal, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu leio, e respeito cada um deles. Não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar conectado para mais histórias reais como esta.